Graça e paz, meus amados. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã, dando início ao mês da Escola Bíblica Dominical, né? O irmão Monteiro falou sobre a capa e eu queria ler essa capa do boletim, porque nós estamos iniciando hoje o mês da EBD. Pois a palavra de Deus, a importância da EBD, pois a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Graças a Deus fui criada em uma época em que este versículo fazia sentido em nossas vidas. Podemos dizer que acreditávamos nele, inclusive no que diz a Bíblia sobre as Escrituras como inspiradas por Deus. Isso fez grande diferença em minha vida e na vida da minha geração. Nessa época não era preciso clamar para que a igreja participasse da EBD, pois o número de matriculados excedia o número de membros da igreja, inclusive com a presença de muitos amigos visitantes, onde se podia ver o número de crianças enorme, pois as famílias traziam seus vizinhos e as crianças da rua que moravam para ouvir a palavra de Deus. Os novos crentes logo eram engajados na EBD, pois viam o exemplo dos membros da igreja que tinham um verdadeiro compromisso com essa escola. Hoje tudo é mais interessante que ela: dormir, viajar para qualquer lugar, estudar, passear, ou apenas não ir por nenhum motivo significativo. Eu então pergunto: o que aconteceu com a nossa escola? Ou será que a minha pergunta deve ser reformulada? O que aconteceu com a igreja, com seus membros e o compromisso de estudar com a seriedade a palavra de Deus? De uma coisa tenho certeza: a Bíblia não mudou. Continua sendo a carta de Deus aos homens, a direção para seguirmos, os conselhos divinos que nos farão bem-sucedidos, o livro que aumenta a nossa fé, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, qual a conclusão que chego? Lembro das sábias palavras de D.L. Moody: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Infelizmente chego à conclusão que o pecado tem afastado a igreja deste livro que é a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, né? Eu escrevi a capa do boletim como educadora cristã da igreja, e eu queria testemunhar aqui na frente de todos os irmãos que essas palavras que estou dizendo são verdade. Hoje, infelizmente, nós precisamos clamar, chamar a igreja, pedir. Os irmãos, dá para ver a diferença do culto da manhã, o número de pessoas, para o número da noite. Porque hoje, infelizmente, a palavra não tem tido o mesmo peso e as pessoas não têm tido o mesmo compromisso de uma geração passada. Creio que está se cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Hoje pela manhã nós estaremos estudando sobre a família e EBD. Hoje, dia de domingo, esse primeiro domingo do mês em nossa igreja, sempre à noite é o culto da família. E foi pedido que nós, como também educadora cristã aqui da igreja, nós pudéssemos trazer uma mensagem englobando a família e a EBD. Então Deus me deu essa palavra, a família e a EBD. E eu queria convidar os amados irmãos ou abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio 31, versículo 12, ou acompanhar na projeção, porque nós também teremos a projeção desse texto. O primeiro é Deuteronômio 31, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: reúna o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente
todas as palavras desta lei. Eu vou repetir esse texto. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. O outro texto que nós vamos ler é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 16 a 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que Deus aplique a leitura da sua palavra nos nossos corações. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Santo Espírito de Deus que está aqui neste lugar, está presente em nossos corações, que Ele possa nessa hora falar conosco. Eu costumo dizer que nós não temos nenhum poder, nem oratória, nem persuasão capaz de convencer ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você peça agora ao Espírito de Deus: Senhor, fala comigo. Eu não quero sair daqui sem ouvir a tua voz. Nós cantamos alguns minutos atrás que Cristo satisfaz nossa alma, que eu sou contente com Jesus. Nós cantamos tantas palavras bonitas, mas que precisam se tornar verdadeiras no nosso coração. Vamos orar? Pai, nós estamos com a tua palavra aberta diante de nós e queremos, por misericórdia, te pedir, em nome de Jesus, que tu fales aos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, que em nós não há bem algum. Tu sabes que o bem que queremos fazer, nós nem sempre fazemos, e o mal que não queremos fazer, muitas vezes este fazemos. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nessa hora tu possas falar conosco e nos convencer da verdade da tua palavra e a importância da escola bíblica, da família e da igreja em nossas vidas. É o que nós te pedimos humildemente. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, nós lemos dois textos aqui. O primeiro é o Antigo Testamento. Muitas pessoas dizem que é BD, é uma invenção de homens, uma invenção agora da época moderna. E para que a gente tem que se reunir para estudar a Bíblia? É interessante que o povo ia entrar na Terra Prometida e Moisés já estava preparando o povo, dizendo para o povo que eles deveriam reunir homens, mulheres, crianças e os estrangeiros. Ou seja, os adultos, homens, mulheres, crianças. Porque não falou jovens e adolescentes? Porque naquela época não tinha essa nomenclatura, não é? Mas estava ali incluído todos, inclusive estrangeiros. Seriam os nossos visitantes, seriam tipo estrangeiros que ainda não fazem parte da congregação. Ainda, digamos, não são membros da congregação. E o Senhor disse que eles deveriam se reunir para estudar toda a lei. Interessante que a Bíblia, ela vem em todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a importância que ela dá ao estudo da palavra. A própria Bíblia nos exorta a estudá-la. E a Bíblia diz por quê? Diz porque se nós estudarmos e andarmos segundo a palavra do livro desta lei, nós seremos bem-sucedidos. Quando nós não estudamos a palavra de Deus, nós falhamos, erramos. Estudando a gente falha, a gente erra. Imagine sem estudar. E é interessante, amados, que vários textos da Bíblia nos ensinam a importância de estudar, meditar e memorizar a palavra. Por exemplo, quando o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele estava dizendo que eu memorizei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é uma arma para nos ajudar a
combater o maligno, mas também para nos defender. A palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Como é que uma palavra pode ser pão? Interessante que Jeremias recebeu a palavra de Deus e ele disse: a tua palavra nos meus lábios tinha um sabor de mel. E em outro texto ele diz que na hora que comeu era amargo, mas depois era a sensação que tinha comido uma coisa gostosa e doce. Interessante, porque tem momentos que você está tão na comunhão com Deus que quando você estuda a palavra de Deus, você sente como se ela fosse um mel, um pão, eu diria mais até um chocolate, né? Em nossos dias, que quase todo mundo gosta, de tão boa e gostosa que ela é. Mas em alguns momentos que nós não estamos bem com Deus, nós estamos meio que afastados dele, nós, quando nos deparamos com ela, ela às vezes se torna amarga, porque ela vem como um espelho para nos mostrar aquilo que temos feito errado, aquilo que estamos falhando. E muitas vezes nós não queremos, mas naquela hora que ouvimos, nós engolimos, é dura, mas depois ela traz efeitos de como quem comeu algo doce, maravilhoso. Essa é a palavra de Deus. Nesse texto o povo é convocado para estudar a palavra. E nós poderíamos contextualizar dizendo que eles foram convocados para uma escola bíblica. Foram convocados para uma escola bíblica porque havia até a divisão: homens, mulheres e crianças e estrangeiros. A escola bíblica dominical, ela tem um programa de estudo. Ela tem um programa que engloba toda a Bíblia. Ela tem uma sequência também para ser estudada. E a escola bíblica dominical, sempre através de um educador cristão, ele começa a trabalhar um programa que vai trabalhando todas as áreas da igreja e as áreas principalmente de necessidade. Se você vem à escola bíblica dominical, você começa a ser ensinado, você começa a crescer na vida cristã, porque você vai aprendendo numa sequência igual a uma escola secular. Aquele que chega, que vai chegando como um novo decidido, ou como um visitante, ou como um congregado ainda na igreja, ele passa primeiro por aquela sala dos novos convertidos. São os primeiros passos, aquele leitinho uma criança precisa tomar, mas depois ele vai também passando para outras salas de acordo com a sua faixa etária. Meus irmãos, a escola bíblica dominical, ela é de grande importância. Nós vemos também na Bíblia profetas ensinando a todo o povo. Eles ensinavam, não era indo apenas de casa em casa, mas eles reuniam o povo e falavam a mensagem da palavra de Deus, ensinava a Bíblia, a palavra de Deus. Nós lembramos, por exemplo, de Neemias. O tempo não dá, mas se você que quando chegar em casa, você quiser ler, você leia, por exemplo, Neemias 8, versículo de 1 a 8, quando todo o povo é convocado e toda lei é lida diante do povo, como se fosse uma escola bíblica dominical. E interessante que o povo ficou ouvindo do raiar do dia até ao meio-dia. O povo ficou ainda mais de pé em respeito à palavra de Deus. Hoje a gente tem cadeiras confortáveis, nós temos um ar-condicionado em nossas salas, nós temos recursos didáticos que naquela época não tinham, e nós ficamos incomodados com a hora. Parece que no banco tem espinho, parece que na cadeira da sala de aula às vezes tem espinho. Então eu prefiro ficar na minha cama, acolchoada, em casa para dormir. Então hoje as pessoas não têm um compromisso. Os sacerdotes convocavam, reis convocavam o povo para ler a lei, que era a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, reis que fizeram um grande avivamento no meio do povo de Israel, que estava totalmente pervertido, e aquele rei ou aqueles reis mandavam que lessem a palavra de Deus para todos, e assim o povo era avivado. Queridos, é necessário voltarmos às nossas raízes, não ao início, digamos, da escola bíblica dominical, mas ao início de tudo, na palavra de Deus, que sempre nos convoca
a estudarmos, meditarmos e memorizarmos. Mas como começou essa escola? Como foi que tudo começou? A fase moderna da escola bíblica, né, da escola dominical, aliás, ela não começou como escola bíblica dominical, mas começou como uma escola dominical, que a gente conhece, começou em 1780, um jornalista britânico, Robert Heinckes, eu não sei como é que se pronuncia, mas eu estou lendo aqui como foi escrito, deseja escrever um editorial sobre a melhoria do sistema carcerário da cidade, em Londres. Ao perceber que muitas crianças ficavam na rua, falando nomes feios e também cometendo os pequenos delitos, ele teve uma ideia inspirada pelo Espírito Santo de Deus para formar no dia de domingo, que era o único dia que eles tinham de folga, porque aquelas crianças não eram como as nossas crianças de hoje. Era assim o início da época ou da era industrial, e as fábricas estavam todas a pique trabalhando, e as crianças, elas trabalhavam igual adultos. E o único dia que aquelas crianças tinham de folga, elas trabalhavam, não era 8 horas não, às vezes trabalhavam muito mais horas do que hoje um adulto trabalha, e ganhando muito pouco. E aquelas crianças, dia de domingo, aquele homem teve aquela ideia de, naquele dia, usar para ensinar, na verdade, inicialmente, matemática, gramática, né, e o próprio inglês, para que eles pudessem falar melhor. Porque aquele jornalista entendeu que se aquelas crianças fossem ensinadas, aquelas crianças poderiam não ir para a penitenciária ou para o sistema carcerário. Então aquele homem começou na sua igreja, e ele começou a conclamar as igrejas para ajudarem, porque era um trabalho voluntário. Professores de gramática, professores de matemática. Mas a coisa foi dando tão certo, começou com 5 crianças apenas, mas começou dando tão certo que eles passavam a manhã ali estudando gramática, inglês, estudando matemática, porque eles não podiam participar de uma escola, não tinham escola. Almoçavam e à tarde eles estudavam a palavra de Deus. Passavam o dia. E interessante que os delitos começaram a diminuir. A violência na cidade começou a diminuir, porque aquelas crianças, inicialmente a escola bíblica começou, ou a escola dominical, com crianças, mas depois eles foram vendo como deu certo, e passou a ideia também para toda a família, adultos, jovens, crianças. Interessante, meus amados irmãos, que 4 anos depois, após espalhar a ideia por várias cidades, a escola dominical já estava com 250 mil alunos. Pensa aí, Jacira, nesse crescimento. Jacira ia endoidar se a escola, o Colégio Batista crescesse desse jeito, né? 4 anos, de 5 alunos para 250 mil. Mas a escola passou, 250 mil matriculados. Claro que não era só em um lugar. Em várias cidades que foram se espalhando a ideia da escola inicialmente dominical e depois escola bíblica dominical. E ele percebeu que com o passar dos anos, o sistema, né, carcerário foi melhorando também, não somente no sentido de cuidar dos presos, mas diminuindo o número daqueles que iam para a cadeia, porque as pessoas estavam aprendendo a palavra de Deus. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, a primeira verdade que eu queria estudar com os amados irmãos nesta manhã é que a escola bíblica dominical fortalece a família. Essa é a primeira verdade que eu queria estudar com vocês. A escola bíblica dominical fortalece a família. E você pode dizer, Luzeni, como? É interessante que nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz que
diz exatamente o que é a Bíblia. Diz que ela é como, está aqui, 16 e 17, 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, a Escola Bíblica Dominical, a EBD, ela é uma ferramenta que a família pode usar para o seu próprio bem. Porque à medida que as pessoas que fazem parte da família estudam a Bíblia, elas são trabalhadas em todos os sentidos. Os filhos aprendem a obedecer os pais aprendem a não irar os seus filhos, as crianças aprendem a temer o nome de Deus. Nós aprendemos que devemos orar, que devemos ler a Bíblia, o que devemos falar, como devemos nos portar, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia, amados, ela fortalece a família. Aí você pode perguntar, Luzeni, ela fortalece em quê? Primeiro, ela fortalece nas Escrituras, no ensino das Escrituras. Às vezes, nem mesmo os pais sabem o que ensinar os seus filhos sobre a Escritura. Não sabem porque não aprenderam. E quando a família está unida na escola bíblica dominical, acontece aquele milagre de crescimento, um milagre de mudança de vida. Deus parece que trata com a gente, cada domingo, o assunto que a gente precisa ouvir, para que durante a semana nós estejamos abastecidos para vencer as tentações. O ensino bíblico sistemático, por faixas etárias. Às vezes você não tem a condição, não sabe como ensinar o seu filho, criança, adolescente. E às vezes chega um pai e diz, olha, tal assunto eu não estou sabendo como lidar com meu filho. E a gente pode aproveitar a escola bíblica dominical para colocar aquele assunto, ensinar com a linguagem dele, da forma que ele entende, com recursos maiores que os pais têm. Nós podemos, por exemplo, ver que é de grande significado espiritual, mas também moral para toda a família. A família é beneficiada quando o ensino alcança os objetivos propostos na formação cristã de todos os seus membros. Não há dúvida, meus amados, que a escola bíblica dominical é o melhor lugar para isso. Eu jamais vou esquecer a escola bíblica dominical na minha vida. A gente tinha, inclusive quando eu era criança, tinha até musiquinha, né, que a gente cantava, que estava indo para a escola bíblica dominical. Hoje é domingo, vou me aprontar. E o meu vizinho convidar. Isso era uma música de criança, viu? Para combater contra todo o mal na escola dominical. Aí como o pessoal, né, pegava ônibus, tem um fifi, fonfon, o ônibus já vai partir. Quem está na frente é bom se apressar, porque a hora já vai chegar. Já era ensinado a chegar, inclusive, na hora. E essa questão de chamar os vizinhos é uma coisa que parece que desapareceu do nosso meio. Realmente é difícil em nossos dias as pessoas quererem sair no domingo. Mas se você sai de casa com a cara angustiado, como uma ovelha que vai para o matadouro, ou pior do que uma ovelha, porque a ovelha só vai baixar pelo menos a cabeça, mas vai como um porco que vai gritando. Eu lembro de uma amiga nossa lá em Petrolina, que Mary, né, ela dizia, se você não acredita no diabo, vá para uma casa de crente dia de domingo de manhã e você vai ver o estardalhaço, porque tudo ele vai fazer para impedir que você chegue na igreja. Marido que briga com a mulher, mulher que briga com o marido, mãe que briga com o filho, filho que briga com a mãe, e assim vai. Mas nós precisamos resgatar o lúdico, o privilégio, a alegria que nós temos. Quantos na Ásia e em lugares onde é proibido o estudo da palavra de Deus queriam ter essa oportunidade que nós temos? Essa oportunidade que nós temos, e muitas vezes nós desperdiçamos e deixamos por qualquer motivo. Então, a escola bíblica dominical, ela fortalece as famílias, principalmente no ensino das Escrituras, mas também ela fortalece a família
no ensino para as crianças. Também é um outro ponto. Porque, amados, como eu disse, é uma forma lúdica de ensinar. Dizem os estudiosos que a personalidade humana, ela é definida até os 7 anos. O que aprendemos nessa fase refletirá decisivamente em nosso desenvolvimento psíquico, emocional, afetivo e também social, influenciando-nos por toda a vida. Eu lembro que ouvi uma história ainda quando criança, de um menino que ele participava da escola bíblica dominical, né, como visitante, e ele aprendeu que Jesus Cristo era bom, que Jesus Cristo era o melhor. E ele depois se desvirtuou, né? Ele não era de família evangélica, mas ele ouviu, ele ficou com aquela música gravada no seu coração. E um dia ele estava cometendo um delito, quando de repente veio na sua mente a música que ele aprendeu ainda como criança na escola bíblica dominical. E isso o impediu de praticar o delito, bem como se voltou para Deus, procurou uma igreja e aceitou a Cristo como Salvador. Meus amados, o que nós ensinamos à criança nesta fase, elas aprendem para o resto da vida. Nesse aspecto, adverte-nos a palavra de Deus, instrui a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós vivemos num mundo hoje tão agitado, tão corrido, onde as famílias muitas vezes não têm tempo. Nós que trabalhamos com criança, nós percebemos porque criança solta com toda a naturalidade do mundo, não por maldade. Ela diz o que acontece dentro da casa dela. E muitas dizem, papai nunca me ensinou, mamãe nunca me ensinou. A gente não ora em casa, a gente não lê a Bíblia em casa. E eu fico às vezes pensando, essas crianças são filhos de quem? Será que são verdadeiros cristãos? Quando a palavra de Deus diz que a gente deve ensinar, e muitas vezes porque não queremos ter trabalho, nós colocamos a televisão ligada, nós damos um celular para a criança ficar, não vou dizer 24 horas, porque tem a hora dela ir para a escola, tem a hora de fazer as atividades, mas a maior parte do seu tempo vago com o celular ali jogando. E muitas vezes, por comodismo dos pais que não querem gastar tempo com seus filhos e permitem que os seus filhos fiquem com a mente cheia de coisas que vão prejudicar a sua vida. Amados, a escola bíblica dominical ajuda em muito no desenvolvimento da personalidade infantil, pois encaminha cada criança no aprendizado cristão. Você não pode ter ideia da bênção que é seu filho participar de um coral, seu filho participar da escola bíblica dominical. Às vezes crianças chegam atrasadas ou até mesmo juniores, e muitas vezes dizem, não, porque papai não veio. E às vezes o professor vai passar uma atividade, eu não venho domingo. Você não vem por quê? Porque papai a gente vai viajar, a gente vai para a praia, ou a gente vai... Então a criança aprende que não é um compromisso e que não é tão importante assim, porque ela recebe imediatamente essa mensagem dada para os pais, ensinada, e ela é absorvida, mesmo que os pais não tenham ensinado, dizendo essa é a verdade, mas ele mostra com as suas ações e a criança aprende. A escola bíblica dominical fortalece também no ensino para os adolescentes e jovens. A juventude de hoje, ela é vítima de brutalidades sociais, de imoralidade, é vítima dos vícios, álcool, drogas, sexo ilícito e considerado hoje lícito, delinquência. Por isso nossos jovens devem frequentar assiduamente a escola bíblica dominical, pois aqui eles são alertados contra todos esses males que são característicos da nossa geração e de uma sociedade que não conhece a Deus. Por exemplo, os nossos jovens, nós estamos estudando o desafio da contextualização. Nós estamos estudando todos os assuntos que eles estão vivendo nessa sociedade, mostrando de uma forma correta, biblicamente, o que diz a palavra de Deus, dos assuntos fáceis aos mais polêmicos que vocês possam imaginar. Então, queridos, a escola bíblica dominical, ela fortalece a família no ensino das escrituras, no ensino das crianças, no ensino dos adolescentes e jovens, mas também para os adultos, porque você pode dizer assim, eu já nasci numa igreja, eu participo da escola bíblica dominical desde que eu sou criança, e eu não tenho mais nada a aprender, todo programa eu já sei.
eu desafio você, e eu posso dizer sem medo de errar, você não sabe tudo. E todos os dias eu aprendo. Cada domingo eu aprendo uma lição nova. E cada dia eu quero dizer, como nós cantamos hoje, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É o alvo da minha vida. Esse é o alvo da sua vida. A escola bíblica dominical lhe ajudará. Talvez você aceitou Jesus Cristo como adulto. Você não teve a oportunidade de aprender como criança. Então você não pode mesmo faltar à escola bíblica dominical. Porque nela você vai aprender muito mais. Há crentes que acabam não formando uma consciência clara e madura da vida cristã. Sabe por quê? Porque só vem aos cultos de domingo à noite. Vocês já perceberam que a maioria dos cultos da noite são mensagens evangelísticas? Então eu pergunto, é muito bom. Nós estamos juntos para orar. Nós estamos juntos para falar da mensagem do Evangelho, para adorar a Deus, louvar o seu nome, mas não tem um ensino sistemático da palavra de Deus. No culto à noite ninguém levanta a mão e para o pastor e diz, pastor, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Mas na escola bíblica dominical você tem oportunidade para isso. Trazer suas dúvidas. Perguntar de novo, e mais uma vez, até que você seja convencido pela palavra de Deus. Então, é uma bênção também, e ela fortalece a família também na vida dos adultos. Aqui os adultos vão aprender como criar seus filhos. Os filhos vão aprender como lidar com os seus pais. E olha, meus amados, numa geração em que a família tem sido bombardeada por todos os lados, para ser destruídos os propósitos e as verdades absolutas de Deus, nós precisamos de uma instituição que luta pela família. Segundo, a escola bíblica dominical fortalece também a igreja. Eu fico pensando porque em nossos dias algumas igrejas parece que não tem mais escola bíblica dominical, porque é uma igreja de capital, ou que tem muita violência, ou que as pessoas dizem que não tem tempo, então estão tirando a escola bíblica dominical. E interessante, amados, que a escola bíblica dominical, quando eu digo que ela fortalece a igreja, é verdade. Porque a escola bíblica dominical você pode usar também para evangelizar. Eu conheço muitas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus vindo para a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical vai ajudar na evangelização. O Senhor nos disse para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso desejo, que a escola bíblica dominical dos nossos dias possa resgatar esse objetivo também de evangelizar. A gente chama mais as pessoas para o culto da noite, como se nós não pudéssemos evangelizar. Amados, independente do que nós estamos estudando, a palavra de Deus tem poder para salvar. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a escola bíblica, ela pode ser usada para evangelizar. Ela fortalece a igreja na evangelização. Uma classe pode incumbir-se, por exemplo, de visitantes, os novos decididos. Nós vemos que pode ser realizada gincana na escola bíblica dominical, por exemplo, para trazer amigos da escola, da faculdade, e nós estaremos resgatando esse objetivo também da evangelização. Essa iniciativa é uma forma de apresentarmos o evangelho para aqueles que ainda não receberam a Cristo. Mas a escola bíblica dominical, ela não fortalece a igreja só por isso, não. Ela fortalece também a igreja no discipulado. Principalmente aqui, né, pastor? Nossa igreja, principalmente aqui. Por quê? Porque nem sempre nós encontramos pessoas que acompanhem o novo decidido durante a semana. Mas se aquele novo decidido, ele participa dominicalmente da escola bíblica, da EBD,
ele vai ter uma base cristã, porque ele vai ser discipulado na escola bíblica dominical. Ele vai crescer, e ele vai crescer de uma forma correta, começando do básico, e ele vai subindo, muito mais do que aqueles que não participam e vêm apenas no culto à noite e tem 30, 40, não sei quantos anos às vezes de crente. Olha, amados, ajuda no discipulado, ela desempenha um papel insubstituível. Portanto, nós podemos ver que nós devemos investir, trabalhar com os novos decididos, dizer, olha, vem, aquela pessoa que fica ali, que vai dar aquelas palavras, orar com o novo decidido. Quando eu estou ali, a primeira coisa que eu digo, olha, participe da escola bíblica dominical. Eu falo de todas as atividades de igreja. Eu digo, se você inicialmente não puder participar de nenhuma outra, só puder de uma, escolha a escola bíblica dominical, porque ele na escola bíblica dominical será discipulado. E amados, por último, a igreja é fortalecida na obra missionária pela escola bíblica dominical, não é, irmão Rosivaldo? As classes fazem as campanhas, as classes participam com seus alvos, e a igreja é edificada através de missões pela escola bíblica dominical. Por último, meus amados, primeiro eu falei que a família, que a escola bíblica dominical, ela fortalece a família. Segundo, a escola bíblica dominical fortalece a igreja. E agora, terceiro, eu quero dizer que a família fortalece a escola bíblica dominical. É uma via de duas mãos. A igreja, a EBD, fortalece a família, e a família pode fortalecer a escola bíblica dominical. E você vai dizer, mas Luzane, eu não entendi como que a família pode fortalecer a escola bíblica dominical. Primeiro, estimulando as pessoas da sua casa. Por exemplo, a gente pode lançar uma campanha da chave, todo mundo lutar para trazer todo mundo e entrega a chave aqui, olha, está aqui, eu trouxe todo mundo da minha casa, todos vieram para a escola bíblica dominical. Olha, amados, isso é tão importante. Eu fico lembrando na minha infância como era importante esse dia. Mamãe, ela no sábado ela já dizia, todo mundo já prepara a roupa, já escolhe a roupa e já deixa penduradinha ali, a roupa que vai usar para ir para a igreja, para não ficar aquela agonia. Eu lembro que ela acordava, preparava o café, chamava a gente, colocava, não era um CD não, viu? Era disco. Colocava um disco evangélico com as músicas tocando, para ficar já um ambiente gostoso, e a gente ia comer naquele ambiente, todo mundo se preparando para a escola bíblica dominical. Meus amados, você como família, a sua família pode estimular a escola bíblica dominical. Você vai dizer como? Sabe como, queridos? Vocês perguntando para os seus filhos o que eles aprenderam na escola bíblica dominical. É interessante, é bonita a confiança que os amados têm na igreja, na escola bíblica dominical, de nem perguntar, não, o que eles ensinam está bom. Mas, amados, o ensino precisa ser sedimentado na mente do seu filho. É somente 1 hora, 1h30 por semana, e você pode sedimentar aquele conhecimento falando todos os dias. Como eu coloquei também na capa, a gente aprendia, era colocado na escola bíblica dominical para a gente aprender um versículo por domingo, e a gente passava a semana todinha, o pai e a mãe perguntando, já aprendeu o versículo? E ele perguntava sobre o versículo, ajudava a gente a decorar, e todos os versículos que eu decorei, eu tenho até hoje na minha mente, porque depois de velho a gente não aprende muita coisa mais não. Pensa que decorar é difícil? Mas essa mentezinha toda limpa, você ensina e ajuda, ela aprende para o resto da vida. Como você pode estimular? Orando também, orando pela escola bíblica dominical da sua igreja, orando para que a sua igreja desperte-se para isso. Olha, queridos, os pais que não vêm a EBD cometem 2 erros, ou um duplo erro. Deixam de progredir na sua vida cristã como deveriam, e ainda deixam de dar exemplo aos seus filhos. Ou erro duplo ou 2 erros, como vocês queiram.
Os pais que não vêm para a escola bíblica dominical deixam de crescer na vida cristã e ainda dão mau exemplo aos seus filhos. E depois, quando os filhos às vezes não querem ficar mais no berçário, nem no maternal ou num culto, esse menino é tão levado. É porque ele não foi levado para a igreja quando deveria, para ele aprender. Porque a igreja deve ser para os nossos filhos uma extensão da sua casa. Se nós amamos a nossa igreja, valorizamos nossa igreja, e diante dos nossos filhos, os nossos filhos vão ter os irmãos da igreja como tios, como os melhores amigos, como irmãozinhos, e vão respeitar, porque vai ser apenas uma extensão. Segundo, valorizando, porque quando eu valorizo, eu dou tudo de mim. Quando eu valorizo o encontro, eu chego na hora. Aí você vai dizer, eu chego na hora na escola bíblica dominical, porque o culto é antes. Mas chega no final do culto. E eu queria dizer que o culto, a EBD, é uma extensão do culto. Lembra daquela coisa de sedimentar o conhecimento? Isso deve acontecer em nossa vida. Amados, os pais devem ensinar os filhos a leitura, o estudo da Bíblia, respeitar os professores. Tem criança que não respeita, mas ela não respeita não é porque não seja um bom professor, é porque ela não recebeu o ensino em casa. Infelizmente, é respeitar os professores durante a semana, ajudá-los a estudar. Recebeu uma revistinha, meu querido, qual é a lição de domingo? Vamos ver. Ah não, meu filho é livre, ele estuda se ele quiser. Se você for depender de uma criança, ele não vai, ele vai preferir, lógico, ir para a internet ou para a televisão, mas você tem que ensinar a importância, estudar com ele a palavra de Deus. Eu lembro que quando as meninas eram pequenas, né, principalmente Vitória, que inicialmente teve algumas dificuldades na alfabetização, eu lia a Bíblia todos os dias com ela, e eu ia lendo texto, eu lia livros, e assim eu digo, é uma forma dela começar a gostar de ler. E eu queria dizer, você quer que seu filho seja um bom estudante? Comece a ler com ele a Bíblia, ensiná-lo a ler a Bíblia, ele vai aprender a ler e vai ser um bom estudante também na escola. Quando a gente aprende a ler até a Bíblia e gosta, faz disso uma leitura diária, o ensino da escola, a gente vai estudar também e vamos ser exímios leitores, até mesmo ler melhor. Porque às vezes a Bíblia tem umas palavras difíceis que o menino enrola para poder dizer, mas diz. Depois que diz, olha, o menino já sabe, qualquer livro da escola é fácil de ler, depois que lê a Bíblia. Então, queridos, valorize a escola bíblica dominical. A família pode fortalecer a escola bíblica dominical, deve ajudar seus filhos durante a semana. E também, queridos, na aprendizagem desses versículos, eu bato de novo nesta tecla, porque é importante ir aplicando a vida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto. E por último, a família pode fortalecer a escola bíblica dominical orando. Da mesma forma que a gente pode fazer missões também orando, a gente pode fortalecer. Eu pergunto de verdade, sem nenhum problema de dizer assim, não, eu estou com vergonha de levantar a mão, mas quem aqui ora semanalmente pela EBD? Viram? Como é que a nossa EBD pode ir bem? Se as nossas famílias não oram pela EBD? Se nós não oramos pelos professores? Se a obra do Espírito de Deus tem que ser feita na dependência do Espírito de Deus? Você que é aluno, por que não ora durante a semana pelo seu professor, para que Deus o use com autoridade, com unção, com poder? Sua família pode fortalecer a escola bíblica dominical, se você estimular, valorizar e orar pela escola bíblica dominical. E como a escola bíblica dominical fortalece a igreja? Se você ora pela escola bíblica, a igreja também vai ser fortalecida. Consequentemente, a família também será. Amados, concluindo,
Eu queria dizer que nenhuma instituição de ensino tem dado tanto benefício para a família como a escola bíblica dominical. Se você é um aluno assíduo, você segue o programa, você luta para não perder. Porque é assim, às vezes também tem aluno que vem uma vez no trimestre, não aprendi nada, mas tem uma sequência em todos aqueles estudos. Se você vem uma vez sim, 200 não, você não vai aprender mesmo. Mas se você segue uma sequência, você vai aprender. E lembre-se, sua família será fortalecida. Amados, nos países onde a escola bíblica dominical ela é valorizada, há testemunho de pessoas que se tornaram úteis à sociedade e ao mundo. A igreja precisa valorizar a escola bíblica dominical, a maior escola do mundo. Os que são assíduos à escola bíblica dominical absorvem o ensino da Bíblia e passam a ter uma conduta pautada nos princípios elevados da palavra de Deus. E eu digo, é preciso nos conscientizarmos da real importância da EBD e do quanto ela é importante para o crescimento espiritual de todos, do novo convertido até aqueles que cresceram na igreja. É dentro da EBD que se criam líderes. Hoje mesmo a gente vai escolher secretário, líder de expansão. Se criam líderes e se prepara para uma vida em comunidade. O resultado, amados, infelizmente, da ausência da escola bíblica dominical, ou da falta à escola bíblica dominical, podemos dizer assim, são irmãos despreparados, que cometem erros sobre os quais são coisas simples e primordiais ensinadas na palavra de Deus. É na EBD que toda a igreja tem a possibilidade de desenvolver o conhecimento bíblico. Tem uma voz ativa para discutir os versículos, as suas dúvidas, usar todas as ferramentas necessárias e disponíveis para o melhor aprendizado da palavra. E poder discutir até a sua linha de pensamento. Olha, conta-se, eu queria encerrar somente contando essa ilustração. Conta-se a história de um pedreiro que ele passou a vida toda construindo para um certo empresário. Ele vendia casas e aquele homem construía. E durante todo o seu tempo de trabalho ele foi conhecido como alguém que trabalhava da melhor forma. Trabalhava muito bem. E um dia ele decidiu, já muitos anos de trabalho, ele decidiu se aposentar e falou com seu patrão que aquela seria a última casa que ele iria construir. Creio que muitos sabem dessa história. E o engenheiro, aquele dono, o empreendedor, ele disse para ele: construa a melhor, já que é a sua última, dê o seu melhor. E aquele homem, ele disse: a minha última casa, eu não vou ligar de fazer muito bem, né? Já estou tão cansado desse trabalho. E fez de qualquer jeito, colocou material de segunda e não fez um bom trabalho. Quando ele chegou, foi entregar a casa, o homem disse: pelo seu tempo de trabalho, por tudo que você fez, essa casa é sua. Eu queria dizer, queridos, que as nossas atitudes de hoje estão construindo a nossa casa, a casa que vamos morar amanhã. Se a escola bíblica dominical fortalece a sua família, a ausência dela enfraquece. O que você está semeando na sua família? Talvez você diga: não, irmã, todo domingo eu estou aqui. Eu digo: glória a Deus. Mas cadê seus filhos? Ai, irmã, é o dia que eles querem ficar dormindo. Queridos, na vida nós temos deveres e temos obrigações. Se você ensina seu filho ou sua filha a fazer somente o que ele quer, eu queria dizer para você que ele vai sofrer muito na vida, porque no mundo lá fora ele vai ter que fazer tanta coisa que ele não quer. Quem é que quer na segunda-feira levantar logo cedo para trabalhar? Ninguém. Mas a gente levanta e vai, não é verdade?
E por que com a casa de Deus, com a escola que ensina a palavra de Deus, a gente pode dizer, não, hoje é o meu dia? Onde que é seu? Nunca foi. Ele é do Senhor. E deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. E eu queria encerrar com uma pergunta. Vamos, uma pergunta e ao mesmo tempo um desafio. Vamos resgatar o valor da EBD em nossas famílias? Vamos resgatar o valor da EBD em nossas famílias? Olha, eu como educadora religiosa ou educadora cristã da igreja, eu posso fazer muito pouco. Muito pouco. Poliana como coordenadora da escola bíblica dominical, muito pouco. A igreja como instituição todo, pouco. Mas você pode fazer muito pela escola bíblica dominical. Lembre-se, orando, valorizando e estimulando. Porque essa escola nos ajuda a cumprir o propósito que o Senhor nosso Deus tem para com as nossas vidas. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, diante de Ti está o Teu povo, está a Tua igreja. Temos vivido dias muito difíceis, onde as pessoas fazem suas escolhas, infelizmente escolhas erradas. Tem liberdade para escolher, mas infelizmente não escolhe o melhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a resgatar a escola bíblica dominical. Porque se nós tivermos uma escola bíblica dominical forte, nós teremos famílias fortes. Se tivermos famílias fortes, nós teremos uma igreja forte. E uma igreja forte, ela proclama a todos onde ela está que o nome do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos salvar. E não somente isso, uma igreja forte faz missão em todo lugar. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos que o Teu Espírito Santo nos convença. Que esse seja um ano diferente. Que nesse ano nós possamos resgatar o valor da escola bíblica dominical em nossa igreja. Para a honra e glória do Teu santo nome, é que nós oramos humildemente, porque nada merecemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Ele nos abençoe.